destacar do jogo de ontem, que uma coisa a gente precisa desassociar da outra. Uma, que é o erro de arbitragem, e a outra, que é o desempenho do time em si. Eu acho que em 2019 é muito ruim a gente comparar tudo com 2019, porque mesmo nos jogos que o Flamengo suou para ganhar, o Flamengo foi muito mais time, o Flamengo teve muito mais volume de jogo, né? O Flamengo amassava o adversário mesmo quando não conseguia nem sempre colocar a bola na rede, ter uma vitória elástica. E não foi o caso de ontem, por exemplo. Ontem o Flamengo foi um time que faltou ideias, né? As ideias faltaram. O Flamengo não tinha ideia. O Cuiabá se fechou e o Flamengo simplesmente não conseguiu criar. Tanto que, como a Letícia pontuou, a gente trouxe, né? Foram 45 bolas cruzadas na área. Para um time que tem jogadores com a qualidade técnica que o Flamengo tem, é muita coisa, né? O Juventude também veio fechadinho, veio com linha de 5. O Flamengo, na ocasião, conseguiu furar esse bloqueio, enfim, e ontem não foi o que aconteceu. Sobre os erros de arbitragem ou o erro de arbitragem no meu ponto de vista. Eu, particularmente, a galera até vai discordar, mas eu não daria o pênalti no Vitinho. Tanto que quando foi marcado o pênalti lá no Fluminense Galo, muita gente discordou. Inclusive, muita gente reclamou daquela marcação. E era o mesmo árbitro até, né? Muita gente, se vocês pegarem aí, muita gente reclamou. Mas a questão, Raíssa, é por que ele deu e não deu aqui, entendeu? Porque ele deu a mesma jogada lá e não deu aqui. Exatamente, a falta de critério, que aí eu acho que é o ponto da arbitragem, que é a mesma coisa do pênalti do Galo ontem. Para mim foi pênalti. Em outros lances, deu-se esse pênalti. E ontem, no jogo do Galo, não deu pênalti. Critério zero. Eu acho que o erro grave foi o gol, né? Porque o gol foi gol. Sabe o que eu ia te fazer uma pergunta, na verdade, e até indo ao encontro com o que o Gabriel acabou de falar? Sabe o que é mais estranho? No jogo Fluminense e Atlético Mineiro, ele em cima do lance dá o pênalti. E depois vai consultar o VAR. Flamengo, ele nem foi querer consulta do VAR. Ele não deu o pênalti no Vitinho, ou seja, um lance muito parecido. O mesmo árbitro, ele foi incoerente na coerência dele, entendeu? Não dá pra gente saber se, por exemplo, se o VAR chamou ele, né? A gente não tem como saber se o VAR chamou ele. E até algo importante, porque a Conmebol, por exemplo, ela divulga os áudios do VAR, né? Na Copa Libertadores. E no Campeonato Brasileiro não é divulgado. Os clubes pedem, né? Foi até uma matéria que eu trouxe recentemente, que os clubes pedem, né, que esse áudio seja trazido a público no Campeonato Brasileiro e não vem sendo trazido a público. Agora, o que eu acho... O Flamengo está até pedindo, né, o áudio do VAR do jogo Atlético todos os times estão pedindo jogo que do o Atlético. áudio venha a público. Daquele jogo da confusão da sala do VAR do Caetano. Todos os clubes estão pedindo que os áudios do VAR sejam publicados, assim como a Conmebol faz na Copa Libertadores. Mas até o momento nenhuma previsão sobre isso, né? Mas assim, o gol, que eu acho que foi um erro fundamental na partida, porque poderia ter mudado todo o jogo, né? O Cuiabá poderia ter saído mais, o Flamengo poderia ter encontrado mais espaços, enfim. Aí eu acho que a gente viu na final da Nations, né? Que o gol validado do Mbappé foi... E por que o de ontem não foi validado? Critério de novo, interpretação, muita gente coloca na conta do VAR, mas não é o VAR, é a interpretação do árbitro, que tem a mesma interpretação, tem interpretações diferentes para o mesmo lance, como foi da arbitragem de ontem, que marcou um pênalti a favor do Fluminense, né? E ontem o mesmo árbitro não marcou o pênalti no Vitinho. Então, qual é o critério que está certo? O pênalti que foi marcado contra o Galo ou o pênalti que não foi marcado a favor do Flamengo, né? Isso que eu acho que é o grande problema da arbitragem no futebol brasileiro. Não jogou bem, não conseguiu ganhar o jogo, mas os lances foram capitais. E ainda enquanto o que a Raíssa falou, é uma característica dessa equipe do Flamengo, Gabriel e Letícia. O Flamengo ele tenta matar logo o jogo para poder administrar ao longo dos minutos depois, principalmente na segunda etapa. Ali, o Michael era 10 minutos do primeiro tempo, eu acho, se eu não me engano. E ali era 1-0 Flamengo. O jogo seria outro, sim. E esse lance do Vitinho, do pênalti, o VAR, o Raíssa, eu me informei aqui, ele foi chamado no jogo contra o Fluminense e Atlético justamente porque o Gabriel falou, para ver se o Hulk seria expulso. Porque o pênalti foi confirmado pelo juiz na hora,
confirmou a marcação do árbitro e chamou ele para ver se expulsaria o Hulk ou não. E aí só deu cartão amarelo para o Hulk. O Rodrigo Caio, ele cansa de tomar cartão amarelo com esses lances. Cansa. O Rodrigo Caio é campeão de tomar cartão amarelo com esses lances igual o Vitinho. Então, na minha opinião também, respeito a da Raíssa, pô, é uma grande amiga, mas eu acho, na minha humilde opinião, que também foi pênalti, não, foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Naquele momento, o que aconteceu? Houve uma choradeira incrível, uma reclamação de tudo quanto é lado, inclusive de parte da imprensa, dizendo que aquilo ali não foi pênalti. Então, o que acontece? Os árbitros, que são fracos, né? Toda essa repercussão, pressão em cima da arbitragem não ajuda, ela simplesmente atrapalha. Porque aqui estou especulando, na cabeça do árbitro, eu dei aquele pênalti lá, né, do Hulk em cima do Lucas Claro, a favor do Fluminense, todo mundo reclamou, chorou, babá. Então hoje eu também não vou dar, já que todo mundo está falando que não é pênalti, entendeu? Então a pressão que se faz em cima da arbitragem, ela mais atrapalha do que ajuda, porque a arbitragem no Brasil é ruim, a arbitragem no Brasil é péssima, né? Os árbitros, eles trabalham com outras coisas. Eles tipo assim, se for pênalti, deixa o VAR chamar, né? Se for pênalti, se for pênalti, enfim, tira a responsabilidade de mim. Eu não dei um lance desse? Não fui massacrado? Todo mundo não reclamou? Aí eu acho que mais gritante que esse pênalti foi o lance do gol, porque o Mateuzinho não estava no lance, né? Ele estava correndo por fora. O jogador do Cuiabá que se perdeu, que se atrapalhou, e o Mateuzinho aproveita essa desligada do jogador para se antecipar e roubar a bola. E aí eu não sei onde é que ele viu o impedimento. Então isso, para mim, foi muito mais gritante do que o pênalti. E outra coisa, aquele lance, se fosse fora da área, seria uma falta, mas a arbitragem, no meu ponto de vista, estava perdida desde o início da partida. Teve lances que foram faltas, ele não deu, deixou o jogo correr. Teve lances que não foi falta, que o Cuiabá nitidamente estava fazendo cera e ele parou a partida várias vezes. E, para mim, o acréscimo não fez jus ao tanto que a partida foi parada por conta dessa cera que o Cuiabá veio se propondo para segurar o resultado. E também a falta de finalização do Flamengo, né, fora da área, sendo que, como o Cuiabá estava muito fechado, com 2 linhas de 5, linha de 6, o Flamengo tinha que aproveitar mais a oportunidade, então, de finalizar, já que chegou inúmeras vezes de fora da área, só que essa cavadinha, essas enfiadas, todos esses lances que não surtiram efeito, o Flamengo ficou insistindo até perceber que o jogo estava acabando e não tinha mais chances nenhuma de buscar um gol. E pior disso tudo, no meu ponto de vista, é o Renato fora da beira de campo, analisando isso. Por quê? A gente fala assim, o Renato ele tem muita dificuldade de jogar contra um time retrancado. Mas o mesmo Renato que era do Grêmio, quando jogou contra o Flamengo em 2019, o Grêmio jogou totalmente retrancado, com 10 jogadores na pequena área, praticamente o time inteiro. Mas o Flamengo, mesmo com 5 jogadores geniais, inclusive a Arrascaeta, que fez muita falta, mais uma vez, o Pedro também, que era uma partida muito boa para ele, o Flamengo teve competência suficiente para se infiltrar nessa grande marcação e marcar os gols. Não à toa fez grandes placares ali, inclusive o que marcou na Libertadores. Só que nessa partida contra o Cuiabá, o Flamengo não teve. Então, teve participação do juiz, mas para mim também a participação do Renato. O Gabi, né? Eu chamo o Gabriel de Gabi também. E olha só, os números importantes. Toda vez que o Flamengo tem um confronto, tá? Números do Flamengo antes de um jogo de mata-mata na temporada. De agosto para cá, o Flamengo, em 8 de agosto, um jogo antes de ter um jogo importante de mata-mata, enfrentou o Inter. Perdeu de 4-0. Aí o Flamengo enfrentou o Sport, que ganhou de 2-0. Enfrentou o Ceará, empatou de 1-1. Enfrentou o Palmeiras, ganhou de 3-1. O Flamengo enfrentou o Grêmio pelo Brasileiro, no Maracanã. Perdeu de 1-0. Empatou com o América Mineiro lá em Minas, empatou em 1-1. E hoje empatou com o Cuiabá. Ou seja, os últimos 3 jogos do Flamengo, em véspera de competições de mata-mata, foram 1 derrota e 2 empates. Derrota para o Grêmio no Maracanã, empate com o América Mineiro em Minas e empate com o Cuiabá também no Maracanã. São 2 vitórias. Tem o 4-0 para o Inter também. Foi eu falei lá, foi o primeiro jogo que eu falei. Foi a derrota para o Inter que se antecedeu a vitória do Flamengo de 4, se eu não me engano, contra o Grêmio, né? Na Copa do Brasil, se eu não me engano, ou foi na Libertadores. Mas assim, eu sei que o Flamengo, toda vez que tem um jogo importante de mata-mata, o Flamengo não tem... o Ceará também, tiveram outros jogos que o Flamengo empatou e perdeu. E nem só isso. Quando o Atlético tropeça lá, o Flamengo tropeça aqui. Contra o São Paulo, o Atlético empatou 1-1, o Flamengo empatou contra o América Mineiro. Aí o Atlético empatou com a Chapecoense 2-2,
0x0, isso. Não, o Atlético e o São Paulo foi 1x1. Aí quando o Atlético... Não, São Paulo e Atlético Mineiro foi 0x0 no Morumbi. O Flamengo empatou 1x1 com a América. Mas ela está dizendo o seguinte, que toda vez que eles perdem ponto, por tropeço, o Flamengo tropeça. De 9, o Flamengo só tirou uma, que foi ontem, né? Que eles perderam e o Flamengo empatou. É isso. O Guilherme Ferreira falando